Filosofia da educação. Para refletir e buscar respostas para essas e outras questões, organizamos a disciplina de Filosofia da Educação em temas que percorrem a história do pensamento e contemplam assuntos relacionados ao ser e ao existir do homem. Desejamos propiciar a reflexão e a discussão para contribuir na sua formação de profissional do ensino e aprendizagem. Filosofia da Educação tem como objetivo principal fomentar a dúvida e a reflexão nos agentes de aprendizado e de mudanças, favorecendo a formação crítica, capaz de buscar a compreensão da realidade social, educacional e pessoal e ainda, discutir o papel da filosofia na formação histórica do Ocidente, enfatizando aspectos relacionados à educação. Quando buscamos o sentido etimológico do termo filosofia, notamos que a origem é grega e composta por duas palavras, philo e sophia. Philo significa amante ou amigo e Sofia significa sabedoria. Temos que filosofia significa amor à sabedoria. Filosofia é reflexão. Chauí, 2003, considera que a reflexão filosófica é o pensamento interrogando-se a si mesmo ou pensando-se a si. É a concentração mental na qual o pensamento se volta para si para examinar, compreender e avaliar suas ideias, vontades, desejos e sentimentos. A reflexão filosófica é radical porque vai à raiz do pensamento, é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo para pensar-se a si mesmo, para conhecer como é possível o próprio pensamento ou o próprio conhecimento. Filosofia é conhecimento. A filosofia abrange diversos campos de investigação. Aranha, 2006, destaca que a lógica investiga condições de validade dos argumentos e dita regras do pensamento correto. A metafísica estuda o ser enquanto ser, independentemente de suas determinações particulares. A teoria do conhecimento estuda as relações entre sujeito e objeto no ato de conhecer. A epistemologia estuda o conhecimento científico do ponto de vista crítico. A antropologia investiga a concepção de ser humano. A axiologia reflete sobre a natureza e as características do valor. A filosofia política busca o entendimento sobre as relações de poder. A ética reflete sobre as noções, os princípios e os fins que fundamentam a vida moral. A estética reflete sobre a arte e o sentimento que as obras de arte despertam nos seres humanos. A filosofia da linguagem é a reflexão sobre a linguagem como elemento estruturador que explica a relação do ser humano com a realidade, e a filosofia da educação reflete sobre a educação e a pedagogia. Investiga o ser humano que quer formar, os valores emergentes que se contrapõem a outros, já decadentes, e os pressupostos do conhecimento subjacentes aos métodos e procedimentos utilizados. Entre os filósofos há diferenças na definição destes campos, entretanto, todos tratam dos mesmos assuntos, diferenciando-se apenas na forma de agrupamento. A filosofia e sua origem. Na história do pensamento, encontramos as narrativas míticas como primeira tentativa de resposta às questões relacionadas ao mundo e ao homem. Conforme lembra Cotrim, 1993, os gregos cultuavam uma série de deuses, Zeus, Hera, Ares, Atena, etc., heróis e semideuses, Teseu, Hércules, Perseu, etc. E acrescenta que, relatando a vida dos deuses e dos heróis e seus envolvimentos com os homens, os gregos criaram uma rica mitologia constituída por um conjunto de lendas e crenças que, por princípios simbólicos, fornecem explicações para a realidade universal. Sendo assim, podemos afirmar que o mito foi e continua sendo um relato importante para explicar os fatos da vida humana. Filosofia da educação tem como objetivo principal fomentar a dúvida e a reflexão nos agentes de aprendizado e de mudanças, favorecendo a formação crítica, capaz de buscar a compreensão da realidade social, educacional e pessoal e ainda, discutir o papel da filosofia na formação histórica do Ocidente, enfatizando aspectos relacionados à educação. O significado e a importância da filosofia para a reflexão das práticas cotidianas e especificamente da prática docente, entender os entrecruzamentos em filosofia e filosofia da educação. Estabelecer ligações entre os principais períodos da filosofia e a história da educação, analisar a educação a partir das relações sociais, políticas, econômicas e culturais estabelecidas ao longo da história da humanidade. Compreender a educação no contexto histórico atual do Brasil, compreender o multiculturalismo, as questões de identidade e diversidade na formação educacional.